Olá, bem-vindos ao canal Aroma Espiritual. Eu sou Cássia Bars e hoje vamos conversar sobre o simbolismo e as representações arquetípicas associadas à zebra. Para isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre lendas, mitos e também sobre o comportamento desse animal para a gente entender como que nós, seres humanos, criamos essas associações simbólicas e como que isso fica integrado no nosso inconsciente coletivo. Bem, acredita-se que as zebras, que são equinos, né, são parentes dos cavalos, que o nome zebra tenha sido dado pelos portugueses quando eles chegaram mais ou menos ali em fins do século XV no Cabo da Boa Esperança e viram esses animais. E resolveram chamar esses animais de zebra porque para eles pareciam muito com os zebros ou zebros. Esses zebros eram uma espécie de asno, burro selvagem que vivia ali na Península Ibérica e que foi extinto lá pelo século XVI. Então, dizia-se que esse zebro, né, existem alguns relatos medievais sobre ele, que ele teria uma pelagem mais ou menos cinzenta e que ele era bastante hostil, que ele não poderia ser domesticado, e o porte dele parecia-se, então, com o das zebras que a gente tem hoje. E as zebras, assim como este zebro, não podem também ser domesticadas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso por aqui. Hoje, no mundo, quer dizer na África, né, porque elas só estão lá, existem apenas 3 espécies de zebras. Elas são bem parecidas, né, para uma pessoa que não é especialista, mas, de qualquer modo, nós temos a zebra das planícies, que é a mais comum, é a mais abundante, que a gente vai encontrar lá, por exemplo, na África do Sul, no Parque Kruger. A gente tem também a zebra da montanha, que tem umas listrinhas um pouquinho mais finas. E temos também a zebra de Grave. Ela parece mais com um jumento, enquanto a zebra da montanha e a zebra das planícies têm um corpo um pouco mais parecido com o de um cavalo. Bem, vamos começar então falando sobre a característica mais marcante desses animais, que são as listras. Antigamente, acreditava-se que as listras eram pretas e que esse animal era branco. Mas hoje, evidências embriológicas dizem que é justamente o contrário. A zebra é um cavalinho preto com listras brancas. Dentro do útero há uma falha de depósito de melanina ali que causa essas listras brancas e também a mancha branca na barriga. As listras geralmente são verticais na parte da frente do animal e horizontais na parte de trás e também nas patas. E cada um deles tem uma pelagem diferente do outro, ou seja, as listras de um não são as listras de outro. Isso ajuda ali na manada também como identificação, né? Os indivíduos, então, sabem quem que é quem pelo cheiro, pelo comportamento e também pelo visual ali das listras. E quando a gente vê um bando de zebras, a gente tem a impressão de que é tudo igual, né? A gente não para normalmente para ver o que cada indivíduo tem de diferente, tem de especial. Então, a primeira metáfora que eu vou aqui ressaltar sobre a zebra é a questão da individualidade. E como essa individualidade, às vezes, ela não é tão óbvia. Quando a gente fala, por exemplo, de um povo ou de uma sociedade, quando a gente fala, por exemplo, da sociedade egípcia, a gente tende a fazer generalizações, dizer os egípcios adoravam deuses dessa forma, os romanos já adoravam deuses daquela forma. Não que isso não deixe de ser verdade, mas normalmente a arqueologia, por exemplo, ela nunca chega no indivíduo. E quando a gente está vendo uma massa de pessoas que vai votar em fulano e que não vai votar em ciclano, por exemplo, a gente tende a colocar essa massa de pessoas em um saco, fechar e dizer todas as pessoas são desse jeito. Então, a primeira coisa aqui, né, no nosso conjunto de simbólico que a gente vai analisar, que a zebra vai trazer para a gente, é preste atenção. Não é porque você está colocando todas essas pessoas que se comportam de certa maneira em um saco e achando que todo mundo ali é igual, que realmente essas pessoas serão iguais. Cada indivíduo tem um motivo para estar fazendo o que está fazendo.
E é importante que a gente tenha isso em mente. Bem, muitos cientistas se perguntam até hoje por que esses animais têm listras. Qual seria a vantagem na natureza de você ser listrado? Um deles foi o próprio Charles Darwin. E uma das propostas de Darwin, assim como outros de sua época, foi que essas listras ou serviriam de camuflagem, por exemplo, que elas seriam meio que confundidas com as gramas altas das savanas, ou serviriam para confundir os predadores, sendo que uma massa de zebras vista ao longe daria uma confusão ótica ali. Mas essas duas teorias hoje elas não são muito aceitas, porque sabe-se que, por exemplo, os leões não têm nenhuma dificuldade de distinguir uma zebra à distância e caçá-la. Inclusive, ela é uma das presas favoritas do leão. E quando você está, por exemplo, no amanhecer ou no anoitecer, você percebe que esse padrão de listras, na verdade, faz a zebra aparecer muito mais do que um animal de pelagem acinzentada ou marrom. Então, nós ficamos hoje com duas teorias, uma delas um pouco menos aceita, que seria a da temperatura, que diz que, como a cor branca ela reflete a luz do sol e a cor preta ela absorve a luz do sol, as zebras teriam uma diferença de temperatura ali, ocorrendo no corpo delas o tempo todo, e essa diferença faria com que com que o suor delas evaporasse mais e que com isso resfriasse a temperatura corporal delas. Mas, na verdade, não são todos os cientistas que concordam com isso. E ficamos, então, com a última teoria, que é a mais aceita, que é que as listras servem, na verdade, para espantar moscas que trazem doenças. Então, existem várias moscas nesses ambientes que elas vivem, por exemplo, a mosca tsetse ou outras mutucas, que trazem doenças que podem ser complicadas para esses animais. E foi observado que as moscas não gostam de pousar em superfícies listradas. Elas se confundem de alguma forma. E elas acabam pousando muito menos nas zebras do que em animais que têm a pelagem mais uniforme, né? Por exemplo, uma pelagem cinza. Bom, mas aqui para nós, mais uma vez analisando isso simbolicamente, vamos pegar aí o gancho da cor branca e da cor preta. Eu já falei em vários vídeos aqui sobre isso, do que significa o branco. Por exemplo, existe o vídeo aqui do cavalo branco, se vocês quiserem ver. Eu também fiz um vídeo sobre o cavalo preto, falo bastante sobre isso. E como estas duas cores, no nosso inconsciente coletivo, independente da cultura que nós estamos inseridos, elas representam uma oposição, um par de opostos complementar. Aqui no Ocidente, a gente vai ver, por exemplo, o branco associado à luz, associado à vida, associado à paz, enquanto o preto a gente vai ver como associado às sombras, à escuridão, aos perigos, ao inconsciente, ao que não é claro para nós, ao que a gente não entende muito bem, entre muitas outras coisas. E não é por acaso que o símbolo do Yin Yang, esse símbolo taoísta, é preto e branco. Porque ele está realmente mostrando que nós somos feitos da união de opostos e que não existe nada que seja totalmente imóvel, que não mude nunca dentro da gente ou na natureza ou no universo. Por isso que o branco tem um pontinho preto e o preto tem um pontinho branco. Essa questão do movimento, do transformar, de uma hora você está alegre, outra hora você está mais introspectivo, uma hora você está mais expansivo, mais yang, mais ativo, outra hora você está mais receptivo, mais yin. São princípios que são muito também relacionados com o masculino e com o feminino, o dia e a noite. Esses pares de opostos que estão em constante transformação. Energias que estão em constante transformação na natureza como um todo. Então, a zebra, ela vai ser, por si só, um exemplo de que nada é estático nessa vida. O mundo e a natureza estão provando o tempo todo que tudo vai mudar. E a zebra tem isso estampado nela. Vocês já devem ter visto algumas fotos ou vídeos de zebras e percebido que, além da maioria delas viver em sociedade, ou seja, viver junto com seus iguais, muitas delas, principalmente em cenas que a gente vê da savana, ali da África do Sul, nós vemos zebras junto com elefantes, junto com gnus, junto com impalas, com kudus, enfim,
com uma infinidade de outros herbívoros, girafas. E por que isso? Bem, na verdade, os cientistas eles demoraram bastante para entender o porquê isso, porque não é tão simples assim. Nós temos vários herbívoros. E se um herbívoro, por exemplo, um elefante, comer um pedaço daquele lugar, depois vier uma zebra e comer outro pedaço, depois vem um kudu e come outro pedaço. Quando chegar, por exemplo, a girafa não vai ter mais pedaço para ela comer. Girafa não é um bom exemplo, porque a girafa come em cima, né? Vamos dizer, quando chegar, por exemplo, um gnu, não vai ter mais pedaço para ele comer ali. Então, isso não seria muito sustentável. Mas compreendeu-se que cada um desses animais tem uma preferência das ervas e do tipo de grama e do tipo de planta que é muito sua, é muito particular. Então, ali, naquele ecossistema, cada um está comendo o que gosta, vamos dizer assim, e não está comendo do outro. E claro que isso, por si só, é um exemplo de vida em comunidade, né? De um simbolismo que a gente vê aí de como viver junto com outros que são diferentes de nós, em paz e na tranquilidade, porque cada um está buscando fazer o seu, cada um está buscando o que te alimenta e não buscando pegar o alimento do outro. Bom, algumas espécies de zebras, elas não fazem grandes migrações, elas têm lá o território delas e fazem a movimentação delas por ali mesmo, enquanto outras fazem grandes migrações. As zebras, elas são muito importantes para as outras espécies, porque quando elas estão pastando, elas geralmente são as primeiras a chegar em uma certa pastagem, e aí elas retiram algumas partes de gramíneas que são mais duras para outras espécies. Então ela tem essa coisa da desbravadora, e tem essa coisa também da desbravadora de longas distâncias. Uma das maiores e mais impressionantes migrações de mamíferos terrestres na Terra é a migração do Serengeti, e milhões de animais, na época da seca, saem do seu lugar à procura de locais onde há água, onde há grama fresca para se comer. Então, você vê milhões de zebras e gnus e, enfim, vários antílopes juntos fazendo essa migração. É bem impressionante, mas não é a mais longa. A mais longa migração, ela ocorre justamente somente com zebras, ao que se sabe, ali na região da Botsuana e da Namíbia. E essas zebras, na época da seca, saem de onde elas estão e vão percorrer ida e volta mais ou menos o tamanho da Irlanda. Ou seja, mais ou menos uns 480 quilômetros. É mais do que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, essas características também simbólicas de desbravar novos territórios, de preparar esse território para um outro que vai chegar e esse território vai ficar melhor depois que você sair dali, e de, se está ruim, se você está num lugar ruim, que está ficando seco, está ficando incômodo, de não medir nenhum esforço para chegar em um lugar melhor. Então, a zebra, ela não vai ser um símbolo somente daquela pessoa que está num lugar ruim, que está numa situação ruim de vida, emocional, ou talvez em um emprego que não esteja gostando, e que vai ter a coragem de buscar esse novo que ela precisa aonde for. Mas ela também, aonde ela for, aonde ela chegar, ela vai melhorar esse lugar para outras pessoas. Então isso é muito bonito, que a gente vê aí dentro dessa carga simbólica desse animal. Bem, a questão da vida em sociedade já foi bastante ressaltada aqui, mas, além disso, além dela ter toda essa simbologia ligada ao social, ao outro, a melhorar a vida como um todo, para todos, ela também vai mostrar para a gente que existem várias maneiras de se viver em sociedade. Não vai ser só uma coisa, não vai ser só de um jeito. Um animal que surpreende, porque cada espécie, na verdade, tem uma maneira diferente de encarar essa vida. Por exemplo, as zebras das planícies, elas têm um esquema de vida social que é bem parecido com o esquema dos cavalos selvagens. Então, a gente tem um garanhão macho,
que vai cuidar de um grupo de éguas, que é chamado de harém na biologia, e essas éguas só vão cruzar com esse macho. Então, esse macho ele vai defender, né, esse harém dele de outros machos, e caso ele seja desafiado por um macho mais jovem, por exemplo, e perca essa luta, que inclusive são lutas bastante perigosas ali, bastante coice, bastante mordida, enfim, que nem cavalo brigando, se alguém já viu, não é bonito. E esse macho, então, vai ser afastado do grupo, né? E vai viver em um grupo só de machos, por exemplo, de machos mais velhos, ou existem também grupos de machos solteiros mais jovens, é bem parecido com o esquema dos cavalos selvagens. Quando um animal está comendo, está bebendo água, sempre fica algum ali observando, né? Para avisar o grupo se aparecer algum predador. Eles também protegem bastante os filhotes, então é uma vida em sociedade bastante complexa, cada um tem um papel ali, é bem parecido mesmo com os cavalos. No caso da zebra das montanhas, é mais ou menos parecido o comportamento aí social, embora os grupos sejam um pouco menores. Já as zebras de Grave, elas vão viver praticamente sozinhas, elas vivem uma vida solitária. Então, são formados grupos temporários ali, esses grupos duram poucas horas, depois elas vão cada um procurar sua vida, e o que a gente vê mais de união estável ali é da mãe com o filhote. Então, o macho das zebras de Grave, ele vai meio que ficar seguindo as fêmeas que ele tem interesse ali, e essas fêmeas, elas vão seguir a poliandria, ou seja, ao contrário, por exemplo, da zebra das planícies, que vai ser um macho que vai cruzar com várias fêmeas, as fêmeas vão cruzar com vários machos, se elas bem entenderem. Então, a gente vai ver aí duas formas bastante distintas de se viver em sociedade, né, mostradas pelas zebras. A gente vai ver um formato bastante solto, um formato de uma liberdade de com quem que você fica ou não, para onde você vai, o que você faz, e um formato já mais hierarquizado, mais organizado, e cada um tem suas vantagens, né? O formato mais hierarquizado, mais organizado, que ocorre nas savanas, não ocorre por acaso. Porque é claro que um bando de zebras em um local aberto, como a savana, vai ser muito mais fácil de ser defendido do que um local onde as zebras de Grave, por exemplo, habitam, que não é aberto como as savanas. Então, elas já podem ter essa liberdade de ir e vir maior. Então, mais uma representação aí metafórica da zebra, mostrando para gente que dá para ser você mesmo em qualquer situação, mas que a gente vai ser esperto o suficiente para observar os nossos arredores e ver qual seria a melhor forma de agir em uma dada situação. Falando um pouquinho sobre a domesticação, muitas pessoas se perguntam por que os cavalos foram domesticados e as zebras não. Bom, começando que os cavalos selvagens, né? Eles viviam em um ambiente com muito menos predadores do que o ambiente em que vivem até hoje as zebras. Então, as zebras tinham que se preocupar com leão, com guepardo, com leopardo, com hiena, enfim, era um ambiente muito mais hostil do que o ambiente habitado pelos cavalos selvagens. Então, as zebras, evolutivamente, adquiriram um mecanismo de defesa ainda mais potente e poderoso do que o dos cavalos, tanto de defesa como coices, mordidas. Um coice de uma zebra pode quebrar a mandíbula de um leão, né? Como um reflexo muito ágil de fuga, até mais ágil do que o do cavalo, que já é bem ágil. Então, a zebra, ela é muito arisca, ela é muito arredia e ela não deixa muito o humano fazer as manobras e o que precisa ser feito para que o animal seja domesticado. Ela não aceita, ela é muito arredia. Não foi por isso, né, que faltaram tentativas de fazer essa domesticação, principalmente no século XIX, como essas fotos
dessas aberrações que eu estou mostrando para vocês aí, porque, né, o europeu ali no século XIX, né, que estava conquistando os territórios da África, enfim, toda aquela história bastante triste, né, de dominação daqueles povos, achou também que ele tinha todo o direito de conquistar e dominar os animais. Então ocorreram essas tentativas, claro que frustradas, né? Não deu muito certo. A gente ainda vê hoje na internet alguma coisa ou outra, mas assim, as pessoas que têm isso por algum motivo X dizem que é muito difícil, que realmente é um animal com uma índole muito arisca. Então é bastante complicado. Agora, domesticação é uma coisa, domesticado é o cavalo, domesticado é o seu cachorro, e domar é outra. Então, por exemplo, quando existiam ainda circos, a gente via, em alguns lugares do mundo ainda existem, infelizmente, leões domados. Não quer dizer que ele é domesticado, quer dizer que ele foi dominado por aquele humano. Então, doma de zebra ocorreu, claro, e ocorreu desde, pelo menos que a gente saiba, a Roma Antiga, porque a gente vê representações de zebras em vários locais onde o Império Romano chegou, porque era muito comum que os romanos capturassem animais que eles consideravam exóticos e levassem para casa, né, para mostrar o seu poderio pelo mundo todo, né, para mostrar o quanto eles tinham domínio dos seus territórios. E, claro, você levar um animal selvagem é simbolicamente bem poderoso, né? Você está mostrando que você tem domínio daquele território, daquela natureza, de tudo que vive ali. Então, isso ocorria. Durante a Idade Média, até o século XIX mesmo, as zebras também foram dadas como presentes diplomáticos para outros reinos, outros países. A gente tem isso registrado mais ou menos ali desde o século XI, de sultões egípcios dando zebras de presente para reis europeus, dando até para governantes asiáticos, tal. A girafa também passou por isso, vocês podem ver isso aqui no vídeo da girafa, e também o panda, também já gravei o vídeo do panda, e no vídeo do panda eu explico que a China fazia a mesma coisa com o panda. E talvez um dos presentes diplomáticos mais importantes envolvendo uma zebra tenha sido a zebra que foi dada à rainha Charlotte da Inglaterra no século XVIII. Quando ela se casou, ela recebeu esse presente dessa zebra, né? Que se tornou bem famosa, foi pintada, foi retratada e tal, porque era uma coisa na Inglaterra que virou alvoroço, né? Todo mundo queria ir lá ver a zebra da rainha, porque ninguém nunca tinha visto. E uma das últimas situações em que isso ocorreu como presente diplomático foi, por exemplo, no final do século XIX, quando a Etiópia deu de presente para o presidente da França uma zebra. Antes de começar a falar sobre as lendas relacionadas à zebra, vou deixar aqui para vocês os endereços do meu Apoia-se, no qual vocês podem fazer doações para esse canal. Se vocês gostam desse canal, querem que ele continue, por favor, considere se tornar um apoiador. E também vou deixar aqui na descrição os sites onde eu vendo as minhas artes. Então tem almofadas, tem pôsteres, tem canecas, tem cadernos. Tem 2 tipos de sites, tem o da Collab 55 e tem também um site da Aroma Espiritual, onde você pode comprar pôsteres com alta qualidade. Bem, as zebras, elas têm sido retratadas por diversas culturas africanas, desde milênios atrás, há mais ou menos 28 mil anos, de 28 mil anos a 20 mil anos, a gente já tem um conjunto de imagens de zebras em pinturas rupestres, por exemplo. E, como vocês devem imaginar, existem inúmeras lendas e mitologias com a zebra, a maioria delas referente a explicar como que as zebras conseguiram essas listas. Por exemplo, o povo Maasai diz que uma zebra sem listras é como um homem sem cultura. Então, a diferença das cores representariam diferentes conhecimentos, por exemplo, que a zebra tem. E o povo San, ele vê as listras das zebras como sendo marcas de água, de chuva e de relâmpagos. Claro, a zebra, ela é muito vista naquelas cenas, né, bebendo água, os animais se reúnem para beber água na savana, é um momento complicado, é um momento difícil, né?
Então, é um animal que tem uma simbologia bastante ligada à água, essa questão de parar de tomar água, de ter muito cuidado nesse momento de tomar água. Então, cuidado com os sentimentos que a gente põe para dentro da gente, né? Com as coisas que a gente absorve do ambiente, porque a água é ligado ao sentimento. E muito ligado, claro, à terra, né? É um animal que vai estar ali, é um herbívoro, que vai estar sempre sendo visto na savana em grandes números, então muito ligado também à fertilidade que a terra nos dá. Bem, vou começar com algumas lendas do Quênia aqui sobre como que a zebra conseguiu essas listras. Uma delas é que elas vieram de uma briga entre uma zebra e um babuíno. Então o babuíno estava lá, tinha feito ali uma fogueirinha e estava protegendo um laguinho ali de água. E aquela água era dele, não deixava ninguém beber. Aí chegou uma zebra, que até então não tinha listra, e falou para ele que queria beber água, e ele não deixou, falou que aquela água era dele. A zebra ficou muito brava, disse que as fontes de água eram para todos, porque como eu expliquei para vocês, né, a zebra, ela sabe muito bem viver em comunidade, ela vive muito bem com os outros herbívoros, e ela até melhora o lugar para os outros, né? Então ela achou um absurdo aquilo do babuíno não querer compartilhar. E começou a briga. E a briga foi muito feia, até que uma hora o babuíno rola, sai rolando pelo penhasco que tinha ali, depois de levar um coice, e aí ele ralou o bumbum. E é por isso que os babuínos hoje não têm pelos nessa parte do corpo. E a zebra também estava toda atrapalhada e acabou tropeçando na fogueira que o babuíno tinha feito. E onde ela se queimou, ela ficou com as listras. Então, seria daí que vem as listras da zebra. Em outra lenda também do Quênia, o macaco já é mais bonzinho. Então, um dia, né, vivia um macaco, provavelmente deve ser um vervet, não sei, e viviam lá embaixo da árvore dele, vivia uma zebra que não tinha nenhuma listra e uma tartaruga que também ainda não tinha casco. Aí um dia o macaco desceu e falou: eu sei de um lugar que tem muitos tesouros, vocês querem ir comigo? Vocês me ajudam? Eu monto em você, zebra, e a gente vai lá? E a tartaruga vai junto para ajudar? Aí beleza, vamos. Aí chegaram na caverna que o macaco tinha encontrado o tesouro, né? Para que os outros ajudassem ele a levar o tesouro. E nessa caverna tinha várias pedrinhas, vários mosaicos muito bonitos que ele colocou nas costas da tartaruga. E foi assim que a tartaruga, então, ganhou o seu casco. E também tinha várias pinturas ali, pigmentos para fazer tinta, e ele pegou esses pigmentos e colocou nas costas da zebra. E foi assim que a zebra ficou toda bonita, toda feliz, com o seu novo padrão de listras. Para o povo Shona, a zebra é um animal de totem, ou seja, é um animal que vai ser o patrono de um clã, assim como, por exemplo, outros animais também são. Esse é um comportamento simbólico que a gente vê bastante aqui nas Américas também, né? Os indígenas americanos, na América do Norte, principalmente, tem muito essa questão totêmica, né? De ter um animal que é o representante daquela família. E é claro, essa família ou esse clã, esse grupo, ele vai ter as características da zebra. E as características da zebra para esse povo é que a zebra une nela as energias masculina e feminina, como eu expliquei para vocês. Então, essas pessoas teriam o equilíbrio energético da zebra, seriam muito brilhantes e muito sábias. E o nome zebra, ou nomes que derivam das zebras, são nomes que geralmente são dados para as meninas. Bem, a gente não pode deixar de falar que aqui no Brasil existe aquela famosa expressão Deus zebra. E essa expressão não tem nada a ver com essa simbologia da zebra que está no nosso inconsciente coletivo, que tem várias coisas muito legais, né, muito bonitas. Não, aqui a zebra ficou ligada ao esporte. Então é uma coisa bem local mesmo, né? Não vai ser aquela ideia que está no inconsciente coletivo da galera. Talvez esteja no inconsciente coletivo do brasileiro, isso sim. Então, no jogo do bicho, que é um jogo tradicional aqui no Brasil, existem 25 animais, se eu não me engano. Só que não existe zebra. Então, quando a pessoa perde, quando ela perdia, ela falava, adeus zebra, porque ela perdeu, porque não tinha esse bicho, né? O que deu no seu jogo? Adeus zebra, porque zebra não existe. E aí, depois,
na década de 60, um técnico da Portuguesa, do time de futebol portuguesa, quando ele perdeu o jogo, alguma coisa ruim aconteceu ali, ele falou, deu zebra. E isso se tornou uma coisa muito famosa desde então no futebol. É bem recente, se vê, da década de 60, mas isso fez com que nascesse a famosa zebrinha do Fantástico, que quem for mais velho vai lembrar, que era justamente um animalzinho que falava no programa Fantástico da Globo sobre apostas de futebol, né, loteria esportiva, acho que era, porque ela representava, né, o deus zebra. Eu vou ganhar ou eu não vou ganhar? Que, inclusive, é algo também relacionado com as suas listras, né? É sim ou é não? O que vai acontecer? Não sei. Ou é tudo? Então, a zebra lá representava isso. A gente vai ver hoje que a zebra ela é bastante importante para alguns países na África, aparecendo como símbolo, né, desses países, por exemplo, de Botsuana, ela está no emblema de Botsuana, que é onde ocorrem aquelas migrações fantásticas, né, incríveis. E também vai ser um animal muito retratado em desenhos infantis. A gente tem aquela zebrinha lá do Madagascar, por exemplo, principalmente porque a zebra ela ficou muito famosa entre as crianças de muitos países, porque zebra é uma palavra que existe em várias línguas, por causa da letra Z, porque as crianças elas iam ser alfabetizadas e quando chega na letra Z, a maioria das línguas, né, aqui latinas ou mesmo o inglês, não tem muitas palavras com Z, então aparecia uma zebrinha para representar o Z. Aí a zebra ficou famosa por isso também, né? E, além disso, em inglês há uma expressão até hoje bastante usada, que é uma zebra não muda suas listas. Que quer dizer o seguinte, quando uma pessoa está tentando fingir que é outra coisa, está agindo de uma maneira que ela não é, mas você percebe, você fala, uma zebra não muda suas listas, ou seja, essa pessoa está tentando me enganar. Então, essa questão da dualidade da zebra aí também passou para o vocabulário da língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até semana que vem com um novo animal.